Olá Ricardo, bom dia. É um gosto enorme ter-te aqui no Retail Lab Podcast. O Retail Lab que tem trazido imensas pessoas com imenso conhecimento no mercado, seja na perspectiva de produtor, de retalhistas propriamente ditos, de fornecedores de tecnologia. E por falar em tecnologia, hoje é um dia especial porque temos connosco o Dr. Ricardo eh, Santos, e, que é fundador, cofundador da Asset Flow, uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, direcionada para o retalho, para a logística, mas o Ricardo Santos fará a apresentação pessoal, muito breve, e também da empresa, e depois continuaremos esta jornada de questões-respostas, que será de facto interessante para os nossos ouvintes. Olá, Elder. Obrigado pelo convite. Sim, a empresa Asset Flow, que foi criada em 2021, se não estou em erro, ahm, é focada em criar modelos preditivos e comportamentais, que inicialmente foi aplicado em retalho, depois começamos também a trabalhar em logística e mesmo até em bancos. Portanto, conseguimos que este modelo comportamental conseguisse ser genérico o suficiente e abrangente para ser usado em vários mercados. Muito bem. Eu vou tentar, portanto, fugir sempre aos termos mais complexos para que todos possamos entender um pouco mais sobre aquilo que está por trás de modelos preditivos, por exemplo. Mas a ideia é, de que forma é que os gestores de loja, os retalhistas, possam olhar ou podem olhar para estes modelos preditivos e ajudá-los no dia a dia. Será que eles ainda têm dúvidas? Preferem usar os seus sistemas habituais? Já recorrem à inteligência artificial, ou podem fazê-lo para melhorar os seus modelos de previsão de venda, no fundo, portanto, prever a venda? Qual é que é a tua percepção? O que é que está a ser feito? O que é que pode melhorar? O que é que pode evoluir? E de alguma forma também como é que vocês estão a contribuir ou podem contribuir? Sim, sem dúvida que o mercado de modelos preditivos sempre, nunca foi perfeito. Portanto, sempre houve uma grande desconfiança. E a verdade é que, por exemplo, se formos a uma universidade que ensina este tipo de modelos preditivos a ser usado em qualquer mercado, um, foca-se muito em usar um em específico, que são os modelos chamados RIMA, que são modelos que basicamente tentam encontrar uma sazonalidade e uma trend nos dados. O que é que isto significa? Que até aos dias de hoje, os retalhistas têm-se focado muito em olhar para o passado, tentar encontrar dois padrões, a sazonalidade e a tendência. E nunca corre bem. Ao ponto de grandes empresas, seja de retalho, seja de logística, falharem completamente a previsão a curto, médio e longo prazo, porque tentam encontrar padrões que se repetem no passado que vão acontecer exatamente assim no futuro. E quando eu digo errar completamente, estou mesmo a falar de precisões na ordem dos 30%, que faz com que haja falta de stock, excesso de stock, demasiadas frequências de entregas entre os suppliers, entre as cadeias logísticas, os armazéns e o retalhista. Portanto, essa pequena incapacidade de ter modelos preditivos que sejam precisos afeta toda a cadeia logística. Ok. E nós sabemos bem o quão importante é a redução de stock-out, de faltas no ponto de venda, ou seja, os retalhistas terem disponibilidade, não é? Portanto, nós falamos muito de inteligência artificial, é muito interessante, mas no fundo o negócio retalhista, no final do dia, tem que ter disponibilidade de stock para os seus clientes, para que os seus clientes possam sair do ponto de venda satisfeitos porque encontraram aquilo que procuravam. E Uhum. isso, de facto, é muito interessante ter essa clareza na vossa missão, no fundo. Isto, de alguma forma, para justificarmos o quão relevante é a vossa solução, Uhum. eu perguntaria ao Ricardo se tem algum exemplo que possam ter aplicado no mercado, se não puderes responder, tranquilo, em que de facto a vossa solução funcionou. Claro que sim, claro que sim. Sem dúvida que para nós é sempre uma surpresa, o ROI que vai ter quando trabalhamos com um cliente, independentemente da sua dimensão.
Pegando aqui num exemplo muito específico, que os resultados vão ser públicos muito em breve, porque a Asset Flow recentemente entrou para o grupo privado da EU AI Champions, que é um grupo de 200 milhões de euros, uma iniciativa que visa a tornar a inteligência artificial na Europa superior à da América ou outros estados, outros países, outros continentes fora da Europa. E essa iniciativa vai disponibilizar esses resultados muito em breve, em que são realmente extraordinários, que foi com o nosso cliente, o Wincanton. O Wincanton é a maior empresa de logística no Reino Unido. E basicamente eles queriam compreender se era possível reduzir a frequência de entregas dos seus clientes. E portanto nós trabalhamos com o Wincanton e com um dos clientes deles. E aquilo que nós verificamos ao analisar os dados deles, correndo o nosso modelo, foi que de facto os clientes deles, quando passavam para o Wincanton a previsão da necessidade de suplementos dos armazéns, a precisão era tão baixa, na ordem dos 30%, mais uma vez, era tão baixa, que fazia com que a Wincanton tinha de visitar as lojas todos os dias e até mesmo aos sábados, aumentando ainda mais os custos. E, portanto, ao usar a nossa solução em 3 meses, conseguimos mostrar um aumento de precisão dos 30% aos 94%. E com isso, tendo outros tais que não vale a pena entrar, mas conseguimos também reduzir assim a frequência de entregas em 60%. Portanto, Helder, consegues imaginar o que é uma empresa de logística, que é a maior do Reino Unido, reduzir em 60% completamente a frota. Portanto, é 60% de redução de gastos relacionados com veículos, é 60% de redução de CO2, é uma otimização de custos gigantesca. Portanto, foi só uma pequena coisa que transformou completamente, que neste caso está só com um cliente, mas avançando com mais clientes, isto pode transformar completamente esta empresa. E a cadeia de valor, no fundo. Isto é muito interessante, né? Quando nós falamos de retalho, falamos de muitas atividades aqui envolvidas. E, de facto, a logística e toda esta gestão logística e da cadeia de abastecimento é fulcral em tudo isto, não é? Porque as empresas conseguirem, de facto, terem custos muito eficientes, custos reduzidos, portanto, essa poupança obtida, no fundo, que é gerada, em função daquilo que até estavas a referir, pode ser aplicada na redução de preços, pode ser aplicada na melhoria da experiência, pode ser aplicada no marketing para que a empresa possa comunicar melhor. Portanto, toda essa poupança de custos daí decorrente e de esforço e da vossa proposta de valor pode ser refletida estrategicamente na organização. E isso, de facto, é fundamental, é completamente estratégico. Só para dar uma ideia também aos nossos ouvintes da importância de facto do tema, que é muito mais abrangente do que só reduzirmos 30% ou 40% ou 10%. É todo este impacto que tem, de facto, na cadeia de valor. Muito interessante, de facto. Outra questão que eu te queria colocar, porque quando nós falamos de retalho, nós podemos estar a falar de retalho low cost, podemos estar a falar de retalho premium, podemos estar a falar de retalho de luxo, não é? Premium de luxo, de retalho especializado, portanto, ou seja, o retalho tem aqui várias configurações e no fundo precisa depois de modelos que respondam a essas diferentes soluções. E a questão que eu te queria perguntar era se de facto o vosso modelo funciona melhor em diferentes contextos, em diferentes propostas experienciais, ou seja, diferentes ofertas de produtos. Bricolage, fruta, talho, supermercado, moda, portanto, ou seja, o vosso modelo responde de uma forma global a todas estas hipóteses que te coloquei ou há umas que funcionam melhor do que outras? Até à data, o objetivo da empresa sempre foi criar um modelo que fosse genérico, ou seja, a grande inovação que nós temos foi que não é necessário uma equipa de engenheiros a tratar dos dados dos clientes, a criar as chamadas features para treinar o modelo. Basicamente se põe os dados crus no modelo, o modelo aprende a causa e efeito, não existe nenhuma interferência humana para não criar nenhum bias. O modelo aprende sozinho a causa e efeito e com isso consegue prever o futuro e explicar os comportamentos passados e os futuros, ou seja, dá para simular também. E portanto, dos testes que nós fizemos portanto, já passamos por um benchmarking, de facto provamos que o modelo foi capaz de superar os modelos existentes em diversos mercados, seja financeiros, seja seguros, retalho, como também temos clientes hoje em dia em diferentes áreas. Portanto, trabalhamos com acessível, que é cimentos, portanto, tem puramente a saber, a conhecer qual é
as quantidades de cimento necessárias para cada região do país, a Sograp na parte do canal Horeca, trabalhamos com retalhistas como a Tesco, Revé, portanto, o modelo em si, seja alimentar, seja na indústria, seja roupas, funciona de qualquer maneira, mas obviamente, isto é importante, os dados importam. Portanto, se nós estivermos a falar de dados que só existem nos últimos 3 meses, então aí o modelo não consegue aprender nada que seja palpável. É preciso que exista no mínimo 6 meses de dados, que esses dados estejam bem estruturados. Muitas vezes o cliente não tem esses dados e é preciso pôr ali algum trabalho para corrigir alguns erros, mas tendo os dados certos, quando digo dados certos, as vendas, promoções, alguma coisa que de facto houve ali um controle, uma manipulação do que é que vai acontecer com as vendas, então é possível o modelo de ser treinado para qualquer tipo de dados. Isto é sempre muito interessante e os nossos ouvintes neste momento devem estar a questionar se amanhã chover, como é que o modelo responde? É difícil, não é? Portanto, ou seja, ou há uma interligação também com os sistemas do tempo para prever que eventualmente isso possa acontecer e os pedidos, as encomendas, aliás, já têm esses fatores também em consideração. Ou eventos, por exemplo, eventos de música. É possível também adicionar manualmente esses eventos de música que vão surgir aos sistemas para que eles se adaptem e respondam. Sim, sem dúvida que há um trabalho que nós fazemos com os nossos clientes e é que quando nós pegamos em toda a informação que o cliente tem, pomos no modelo e treinamos, o modelo para cada daquilo que está a fazer uma previsão, cada SKU, o que seja, vai dizer qual é o grau de certeza. Se o grau de certeza for bastante bom, então significa que não há eventos externos que tenham acontecido no passado que vão impactar aquele, obviamente se for uma guerra ou assim, não há a mesma forma de chegarmos lá. Mas se a incerteza é bastante alta, então nós tentamos com o cliente encontrar, ok, que dados é que podem ser úteis aqui? É o dado atmosférico, vamos experimentar e vemos se reduz. Portanto, há situações em que é possível prever a previsão nesse sentido, ou seja, prever se realmente vai acontecer alguma coisa que vai afetar aqueles resultados. Portanto, há um trabalho que é feito anteriormente para evitar exatamente esses problemas. Situações de guerra, situações como o que aconteceu com aqueles lá do Dubai, saem fora do controle nos primeiros dias, mas depois com dados suficientes já é possível ir controlando o que é que vai acontecer a seguir. Muitas marcas, por exemplo, não conseguem controlar o impacto, por exemplo, dos influencers. Como é que, de alguma forma, monitorizam o que é que os influencers de uma determinada marca, e as marcas conhecem os seus influencers, ou deviam conhecer, como é que conseguem também, de alguma forma, articular, de uma forma orgânica ou objetivando de facto um determinado resultado, como é que a marca, como é que os retalhistas podem conjugar com o vosso modelo esta relação e esta gestão, por exemplo, com o influence marketing? Hum. É uma boa questão, é uma boa questão. Nós nunca, até à data, nunca trabalhamos diretamente com o e-commerce. Acredito que certamente que a parte dos influencers tem um impacto maior no e-commerce, porque em retalho físico essas mudanças acabam por ser um pouco mais lentas. Não é assim disparatado, de repente acontece um stock out daquele produto numa loja física, tirando os tais chocolates do Dubai que isso aconteceu, mas até à data nunca tivemos esse problema em lojas físicas. E quando fazemos a análise, tivemos, por exemplo, no caso de uma logística em é, que impacta um país inteiro ou uma região inteira, essas pequenas variações não têm sido impactadas por esse tipo de situações. Mas lá está. Se for possível obter essa informação de alguma maneira, então adicionamos no modelo e resolve-se o problema. Muito bem. Temos em breve, por exemplo, o regresso à escola, não é? Portanto, é sempre uma campanha que todos os retalhistas correm, portanto, executam, com exceção da Mercadona, portanto, que não está focado nesse mercado, não é? Portanto, nesse segmento. Todos os outros, de alguma forma, todos os anos, ano após ano, têm uma sazonalidade, uma campanha sazonal, portanto, para esse efeito. Uhum. Como é que, nesse caso em concreto, o vosso modelo, por exemplo, funcionaria? Uhum. Teria em consideração apenas os dados do passado? Olharia para aquilo que é a previsão também dos fornecedores relativamente a novos produtos, lançamento de novos produtos no mercado? Como é que, de alguma forma, se eu fosse retalhista agora olhasse para o vosso modelo e dissesse, é capaz de ser interessante. Sim, dou assim um exemplo muito específico. Vamos então imaginar que de facto há um retalhista que quer fazer esse tipo de. Começa a trabalhar connosco hoje e quer
ter preparadas previsões para o início do ano. A primeira coisa que eles iriam fazer é partilhar connosco os dados passados dos últimos 2 anos. 2 anos seria o ideal, um ano, tudo ok. Das vendas, informação da falta de estoque, do estoque existente, promoções. Iríamos também adicionar informações fora do retalhista, por exemplo, os índices de mercado em Portugal, na Europa, não vejo aqui necessidade, mas portanto iríamos adicionar índices externos, tempo atmosférico, não sei se aqui seria interessante, mas basicamente iríamos pegar nestes dados todos e iríamos combinar tudo. E a primeira coisa que iríamos obter com este modelo é o que é que está a causar o quê? Se realmente basta copiar o que aconteceu no ano passado, se existe aqui quase um padrão que vende-se quase sempre a mesma coisa porque existe o mesmo número de pessoas a ir para a faculdade naquela altura, não sei. Basicamente a primeira fase é que o modelo nos dê uma resposta a isso. Existe uma causa e efeito ou aquele produto é completamente independente? Existe uma causa e efeito daquilo que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos meses, do ano passado. Existem dados que temos que adicionar para diminuir a incerteza. Essa seria a primeira fase, é pormos os dados todos no modelo e perceber a causa e efeito. O modelo vai-nos entregar isso primeiro. E então aí, para ficarmos mais confiantes se chega ou não. Eventualmente conjugar com dados sociodemográficos, Exatamente. perceber, por exemplo, em que região do país tem que tipo de estudantes, em que idade Sim. é que estão, por exemplo, e isso pode de alguma forma ser revelador daquilo que poderá ser a potencial compra, não é? Exatamente. Exatamente. Também seria interessante. Exatamente. Boa, excelente, é entusiasmante de facto falar sobre isto e perceber o impacto que isto tem depois no negócio. Outra questão também pertinente ainda, que gostaria de colocar era, nós temos, quando olhamos para o mercado, 70, 80% do mercado, no fundo, compreende as grandes empresas, as cadeias de retalho. E depois diria que 20% são pequenas empresas, portanto, de alguma forma muito fragmentado. E a minha questão é como é que, de alguma forma, o vosso modelo também pode dar resposta a estas pequenas empresas que não têm os dados organizados, eventualmente, que ainda fazem encomendas e previsão de venda com o lápis atrás da orelha, não é? Portanto, ou seja, vocês também têm respostas para estas, têm respostas ou têm soluções para estas pequenas empresas, ou no fundo esse não é o vosso segmento, não é o vosso mercado portanto não faz sentido sequer dirigirem-se a esse target. Se estivermos a considerar uma empresa que fatura, vamos dizer, 30 milhões, eles têm de ter têm de ter os dados guardados em algum lado. Não é muito difícil. Podem estar um pouco desorganizados e temos que pôr algum trabalho, que fazemos isso e temos este lado da consultoria também na nossa empresa, que fazemos essa primeira fase de organizar tudo, mas as portas não estão fechadas para o tamanho da empresa de todo. Mas uma empresa que venda 4, 5 milhões por ano, Sim. que venha falar convosco, provavelmente essa empresa não tem capacidade financeira para absorver o vosso modelo. A Ou isso verdade é depois pode-se refletir em produtividade, eficiência e... Assim, para abrir aqui um bocadinho o jogo, nós agora estamos a fazer um modelo um bocadinho diferente, que é, nós passamos por uma primeira fase de consultoria para analisar quanto é que é possível melhorar com o nosso modelo e depois o nosso pricing é uma percentagem dessa melhoria. Ok. Ou seja, dito por outras palavras, qualquer empresa tem capacidade para nos pagar, porque basicamente estão a pagar-nos uma parte do problema que eles já pagam. Essa empresa que faturia 4 milhões, se calhar o valor seria tão pequeno que não traria assim grande benefício, nem para eles, nem para nós. Ou seja, provavelmente têm vendas até muito com pouca variabilidade, não é? Portanto, não é aquela situação em que estão com tanto sítio a acontecer tanta coisa que não conseguem controlar absolutamente tudo. Portanto, nessas situações acaba por não ter benefício nem para nós, nem sequer para a empresa. Para terminar, quase para terminar, o que é mais difícil de prever? Aqui uma pergunta mais provocatória. O comportamento do cliente ou a liderança, a direção da empresa? Em que é que têm mais dificuldade na vossa gestão, no fundo, no dia a dia da operação da empresa? Sem dúvida que neste mercado a maior dificuldade que nós tivemos, nós para já ficamos sempre surpreendidos com a precisão dos nossos modelos. Por exemplo, aqui o caso
da Revé, foi o nosso segundo cliente, ainda estávamos quase com um protótipo, em que eles, para testarem a precisão do nosso modelo, análise comportamental, eles contrataram uma empresa para seguir os clientes dentro da loja e compararam com a análise comportamental do nosso modelo, em que previa o percurso que os clientes faziam em determinados segmentos, e os resultados foram iguais. Ou seja, numa empresa gastaram fortunas só para ter pessoas a seguir pessoas, e no outro foi num clicar no botão e os resultados foram iguais. Ou seja, isto para dizer que fico surpreendido todos os dias como o nosso comportamento em determinadas e controladas situações, que é o retalho, tende a ser tão padronizado. E sempre que eu falo com alguém sobre isso, há sempre alguém que diz: mas eu sou diferente porque eu, quando vou a uma loja, vou primeiro ali, depois vou ali. Não, não é. Pensamos que somos únicos, mas temos de facto um comportamento muito semelhante quando comparado com outras pessoas que compram as mesmas coisas ou que são influenciadas da mesma maneira que nós. Portanto, diria que a parte mais difícil é, sem dúvida, a parte de gerir a empresa, porque convencer um retalhista que tudo o que ele sabe até à data, que pode não estar perfeito e que pode adicionar aqui um modelo matemático. Tiramos aqui a palavra inteligência artificial, que acho que é só um chavão. Usar um modelo matemático para o ajudar a compreender e que isso vai de facto melhorar muito o seu trabalho. Isso é o maior desafio, porque são pessoas às vezes seniors, pessoas que têm uma forma de trabalhar e que, dizendo assim de uma forma um bocadinho cruel, nunca foram afetadas pelas más decisões, porque sempre foi feito assim por qualquer outro retalhista, qualquer outra empresa. E sendo eu, tenho 32 anos, mas muitas vezes estou a negociar com pessoas nos seus 50, e é difícil mostrar que eu não sou especialista em retalho, eu sou especialista em modelos matemáticos. Tu és especialista em retalho. Estamos aqui a tentar colaborar juntos para chegar aqui ao mesmo objetivo. Não estou a tirar lugar a ninguém, nem a dizer que sou mais experiente que tu, é simplesmente conhecimentos diferentes a colaborarem juntos. Esse é o maior desafio. Muito bem, isso é muito importante realmente, não é? Ou seja, no fundo, como é que ambas as partes até conseguem aumentar o conhecimento, não é? Sobre áreas distintas, mas que têm que colaborar, não é? Portanto, para que, de facto, depois a solução a implementar seja mais eficaz. Não falámos muito no fundo, sobre os modelos e sobre conhecer a experiência do cliente no ponto de venda, o comportamento do cliente no ponto de venda, algo que a vossa empresa também oferece e que é muito interessante, no fundo, para ajudar a tomar melhores decisões. No fundo é isto, não é? Ou seja, como é que com a vossa solução os retalhistas podem tomar melhores decisões. Não tem que ser a decisão melhor de todas, mas tem que ser uma melhor decisão face àquilo que já têm. E por vezes há esta também dicotomia de se entender esta diferença, que não tem que ser a melhor decisão de todas, tem que ser uma melhor decisão em relação às que estão a ser tomadas. Isso é muito interessante. E para terminar, estamos mesmo no fim, porque a Retail Lab Podcast tem que ser curta e inspiradora, portanto, a parte da inspiração está cá, portanto, há aqui muito assunto para refletir, e decorrente das palavras que já foste enunciando e das ideias também que foste partilhando, as quais eu agradeço, já quase em jeito de conclusão final. E a última pergunta, eu sei que é recorrente hoje em dia, mas tu também tens feito um percurso nesse sentido, da AI, da inteligência artificial, portanto, e esta pergunta tinha que cair, portanto, aqui no nosso podcast, e será a última, é como é que de facto os retalhistas podem utilizar a inteligência artificial para melhorar, no fundo, a sua oferta experiencial. Isto na vossa perspectiva, bem. Uhum. Sim. Sem dúvida que esta é uma trend muito forte, e há muita coisa onde um retalhista pode melhorar a experiência, mas nunca esquecendo que o retalho, mais do que qualquer outra indústria, é uma presença física que exige esse contacto presencial de pessoa com pessoa, e ainda se sente muito isso. Por isso é que as pessoas vão a uma loja de retalho e não fazem as compras no e-commerce. Sem dúvida que não passa por substituto por robôs. Não passa, na minha opinião, mas aqui sou eu, colocar lojas self-checkout. Não vejo qual é a melhoria disso. Se querem reduzir as filas, ou metem mais pessoas na caixa, ou arranjam outra alternativa, por ser eu a fazer o trabalho do self-checkout, não vejo isso uma melhoria. Percebo a capitalização
que isso traga. Mas aqui o retalhista tem muito de pensar muito nessa compreender o cliente, o que é que ele quer comprar, não estar a mudar as coisas de sítio para obrigar o cliente a andar à procura e ficar frustrado. Já se provou que isso não funciona, mas sim trazer os produtos que o cliente procura, colocá-los em zonas estratégicas que o cliente vai encontrar, não vai ficar frustrado. Arranjar formas de tornar a loja com informação que o cliente sinta que está a ter uma compra transparente, aquilo que está a comprar. Mesmo muito pronto pode pecar um retalhista que ainda está muito em aberto. Foi um gosto enorme falar contigo. Certamente existiriam muitos temas para discutir. Ficaram muitas questões por colocar, mas isso é bom sinal, é sinal que de facto todo o tema que trouxemos é muito interessante e caberá de facto aos retalhistas, aos interessados em retalho, explorarem mais adiante. Da minha parte, da parte do Retail Lab Podcast, muito obrigado. Foi um gosto enorme ter-te aqui connosco. Obrigado, eu. Rapidamente chegamos ao fim do episódio. Foi curto, intenso e inspirador. Agora fica a pensar já no próximo episódio. E segue-nos em Retail Lab Podcast.